Bem, eu quero saudar a todos que estão vendo esse vídeo. Esse vídeo é uma explicação. Eu acredito que vários professores também tenham que começar a fazer pequenos vídeos, acreditando que a capacidade de leitura da nossa sociedade civil é cada vez menor. Então, só quero dar uma explicação rápida sobre a política econômica do governo e como é que o governo agora quer exonerar-se de atuar maciçamente num problema sanitário de uma pandemia, e como esse discurso do governo ele é chamuscado de dúvidas, e não é à toa, para cada vez mais a sociedade civil brigar entre si e ter capacidade mínima de mobilização de diretriz dos planos econômicos e políticos do Estado, como é uma democracia republicana na qual quem tem a soberania não é o Estado nem banco, mas a sociedade civil, assim como rege a nossa Constituição. Quem rege a democracia não é o Exército, não é o banco. Quem rege a democracia é a soberania popular, nisso que constitui a nossa República Federativa, uma democracia constitucional. Primeiramente, é bom saber que o governo do Bolsonaro não é um governo que começou em 2019, mas foi um governo que começou em 2018, onde o Temer atuando no direito trabalhista e o Meirelles atuando no plano econômico, deu uma moldagem completamente diferente à atuação do Estado, o que inauguraria um Estado bem mais liberal a partir de 2019. Então, para nós termos uma ideia, a exoneração das obrigações trabalhistas, a diminuição da legalidade das leis trabalhistas, o plano de desenvolvimento da produção, o plano de atuação do Estado em políticas públicas, em políticas sociais, foi minimizado desde 2018. Quando Bolsonaro sumiu, e aí a mudança de Meirelles para o Guedes, representou um governo muito arrogante, de maneira que o Guedes, quando já assumiu a pasta da economia, já queria executar o orçamento sem a votação da lei orçamentária, ou seja, duas coisas: ou era um ministro muito arrogante, ou não conhecia nada de políticas públicas e as diretrizes da política econômica do ponto de vista do Estado. Então nós já começamos um governo arrogante, que não conhece o que é uma economia de Estado, e também com pouco tato social. Depois disso, no final de 2019 para 2020, o governo marcou um recorde na arrecadação fiscal em relação a 2015, 16, 17 e 18. Ou seja, o governo tem um recorde de arrecadação e uma diminuição na atuação das políticas públicas. Assim termina 2019 e começa 2020. O que traz de novidade 2020? Uma pandemia. E aí nós temos uma situação: o governo precisa agir. E, para desespero da sociedade civil, o governo não age e começa a tomar medidas as mais absurdas possíveis. Por quê? Primeiro, para agir, o governo deveria voltar a atuar com medidas econômicas, com medidas públicas, sociais, de implementação de uma renda mínima, de implementação de melhoria de saúde pública, e retirar daí a atuação do mercado para a resolução desses problemas. E o governo não quer fazer isso. O atual ministro da Economia, o Guedes, tem total compromisso com o mercado financeiro, que institui a ideia de que o Estado não vai se envolver em políticas públicas e assim garantir maior renda e segurança ao mercado de capitais, ao pagamento da dívida e assim por diante. Então, o governo comprometido com as suas políticas já acertadas com o mercado financeiro e nenhum acordo com as políticas públicas e as políticas sociais, sobretudo de saúde. E aí chega 2020, em que o governo aumentou a arrecadação, diminuiu a sua atuação social, só que com um detalhe: a produção do Brasil não mostra recuperação. Nós só temos a economia agropecuária crescendo, que sempre foi crescente, mas para crescer tem que avançar em relação à Amazônia,
tem que avançar no desmatamento, que é outro grande problema, e que o governo começa a fechar o olho, porque precisa que a economia cresça, e a economia só cresça na sua expansão em relação à Amazônia. Então, ao invés do governo hoje tentar entender como o Trump está fazendo, reconsiderando os ideais do Plano Marshall, que é atuar na economia em época de crise para induzir o seu crescimento, o governo está deixando a discussão ficar para a sociedade civil brigar, e a atuação do governo não vai ser nenhuma. Chegamos a uma situação crítica. Esse governo é insustentável. Insustentável também é a sua inteligência militar, que pouco chega a ideais de uma democracia e um desenvolvimento social. Esse é um primeiro vídeo que fala sobre o pacto do governo com o mercado financeiro e como ele vai tentar abdicar ao máximo de fazer o que é mais urgente: planos, políticas públicas de investimento na saúde e, sobretudo, na renda mínima que ela tem que garantir aos cidadãos. Renda mínima que está sendo feita pela Venezuela, está sendo feita pela Rússia, está sendo feita pela Alemanha e pela Itália, e agora pelos Estados Unidos. E o Brasil quer abrir mão disso pelo acordo que o governo tem com o mercado financeiro. Essa é uma primeira observação, depois retornaremos a outras ideias.